Que cenário que você encontrou o Internacional? Porra, essa é boa. Não, eu encontrei um cenário, um clube muito dividido politicamente, com muitas disputas, né? Por várias facções. Eu consegui, no primeiro ano foi terrível, a minha gestão foi terrível. Nós quase caímos, fomos disputar a permanência na primeira divisão. O Chico sabe bem, porque ele deve ter secado. Paysandu? Contra o Paysandu. O pior é que nessa época eu não secava tanto. Seco mais hoje. Só era profissional naquela época. Ele Mais tranquilo. Era mais tranquilo. Terminar lá em Belém. Né? Nossa, aquele jogo, hein? Esse jogo tem histórias maravilhosas. Nós maravilhosas. em Belém no último jogo. Né? Isso no teu primeiro ano? No meu primeiro ano. E aí, Pô, tranquilo, foi o primeiro ano. Foi muito bom. Deus, para te ter uma ideia, tu tem muitos colegas teus que a gente contratou, jogadores que tu conhecia. Foi exatamente na transição da Lei Pelé, quando começou a entrar em vigor a Lei Pelé. Então, a gestão anterior, os jogadores que haviam no clube terminavam o contrato. Então, como mudou a lei naquele momento, não havia mais o vínculo do jogador com o clube, Sim. tu chegasse a ter vínculo com o São Paulo. Sim, Quando sim. foi vendido, tu tinha Sim. vínculo. Depois do vínculo Era passou a história dos 15% que o jogador tinha direito. Exato, passou a ser só o contrato. Exato. Quando eu assumi, eu tive que contratar um time. Aí eu contratei o Fabiano Costa, contratei o Fernando Baiano, Júnior Baiano, Alexandre Pitbull. Contratei esse tipo de jogador, mas contratei só por um ano. Né? Contratei só por um ano. Sim. Né? Aí e atrasei o salário. O clube não tinha recurso. Eu atrasei o salário. Então quando chegou em setembro, outubro, o jogador começou a pensar do que ele ia fazer. Eu vou sair fora dessa barca aqui que não me paga salário. Sim. Eu tenho um contrato até o final do ano, eu vou começar a pensar no que eu vou fazer no outro ano. E aí começava a negociar futuros contratos e a cabeça dele saía do vestiário, saía do jogo, saía do ambiente. Sim. Né? Que loucura. E isso é uma coisa que depois eu detectei, e eu estou fazendo aqui uma autocrítica, né? Sim, Tô fazendo sim. uma autocrítica. Sim, eu estou percebendo. Entendeu? Quem Que foi isso teu é primeiro- muito positivo. Claro, tô fazendo Isso é uma muito autocrítica. Quem positivo. foi teu primeiro treinador? Meu primeiro treinador foi o Ivo Wortmann. O Ivo Wortmann. Depois porque o Parreira era 2001, Parreira né? foi anterior. E Isso. eu não mantive o Parreira, mas deveria ter mantido, mas não mantive. Foi um erro também que a gente cometeu. Mas enfim, aí terminou aquele ano, ficamos na primeira divisão, no último jogo, no último momento. Michael Librelato, que depois veio a falecer naquele próprio ano, e Fernando Baiano fizeram os gols. Um jogo terrível com o Paysandu. Só que aí eu já tinha... O meu aprendizado foi o seguinte, eu tenho que fazer contrato longo, eu não posso fazer contrato por um ano. Se eu fizer contrato longo, eu vou ter condições de ter um jogador aqui, com a cabeça aqui, né, dentro do meu vestiário, dentro do meu clube. E aí como é que era arriscado fazer contrato longo, porque o jogador podia não dar certo. Então, qual é a estratégia que a gente criou naquela época? E fomos pioneiros nesse aspecto. Criamos contrato por produtividade. Então, o jogador ganhava um salário mínimo fixo, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, Sim. e por jogo ele complementava o salário. Então, ele chegava... O meu contrato foi assim, te interrompendo, perdão, no Palmeiras já em 2008. Então, mas aí que é a diferença, Então, né? nós começamos Na reta já em final 2008. de carreira, né? Você tá No falando caso em 2002. dele, 2002, pegando final apostas, de 2002. Então a gente criou esse método de contratar os jogadores, e aí o mercado estava também se movendo, estava se adaptando à realidade nova da lei. Eu acabei conseguindo. E aí já no ano seguinte, contratamos o Muricy para treinador, e aí estabilizou o nosso time. Nós não ganhamos Grenais há 3 anos e meio. Ganhamos o primeiro Grenal com Sim. o Muricy, depois ganhamos o campeonato, né? E aí a coisa, né, veio, começamos a agregar jogadores Sim. e tal. O Alex foi o Jogadores- primeiro nesse modelo? O Alex do O Guarani? Alex foi o primeiro contratado. Nós contratamos o Alex, o teu colega. Alex lá da Alex, Sport sim, TV. o meia. Teu colega, o Alex custou. Foi um BNH. Nós fizemos um BNH com o Alex. Do Guarani Ele era Internacional. Ele era do Guarani. Sim. Nós pagamos 1 milhão e 100, 11 parcelas de 100 mil reais. Caraca. Que debitava direto do direito de televisão. Olha aí. O Alex foi assim. Depois ele foi vendido por 6 ou 7 milhões de euros. E Teve veio como muito lateral, problema. né? Ele veio como meia, mas ele jogava como ala. Sim. No Guarani ele era um ala Sim. pelo lado esquerdo, e era meia, na verdade. A origem dele era meia, mas jogava como ala. Só que o Alex não deu certo imediatamente, e a gente verdade. poderia ter desistido dele. Verdade. É que ele se lesionava muito. Mas depois, 2 anos depois, renovamos o contrato dele, aí sim que ele veio. Ele estoura em 2008 ali, na Não, Sul-Americana. ali. não, ele jogou a Mundial. Não, tá bem, mas eu Ele digo jogou- o ele grande jogou a momento, Libertadores. grande momento Ali- dele como 10 foi 2008. Foi 2008, mas a Libertadores de 2006 ele foi fundamental. Ele entrou no time e o time cresceu muito, com a entrada dele no jogo contra o Nacional, gol de canela do Verdade. Renteria.